O sábado do Internacional foi marcado pela estreia colorada na temporada de 2023 e o empate em 2-2 contra a equipe do Juventude, onde, após o jogo, o técnico Mano Menezes entendeu algumas fragilidades da equipe que até são interpretadas como comuns e disse que o grande problema foi a falta de ritmo de jogo. No mercado da bola, o Inter encaminhou a contratação de Gabriel Baralhas, comprando 60% dos direitos econômicos do jogador. William Thomas deu explicações sobre a busca por Gabriel Baralhas e também sobre a busca por um centroavante, que nesse momento é a grande prioridade da direção colorada no mercado de transferências. Falamos também com Pedro Henrique, que destacou o ambiente do Beira-Rio com o empate, um misto de aplausos e vaias, mas também interpretado com naturalidade no ambiente do vestiário. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 21 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E claro, o mais importante, a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho e na temporada de 2023. O empate em 2-2 trouxe um gostinho amargo, mas ainda assim uma atuação que teve seus altos e baixos. Eu destaquei o resumo da partida em um vídeo logo depois do jogo, no caminho do gramado do Beira-Rio até aqui a zona mista. É só clicar aqui para assistir e saber quem se destacou positivamente, quem se destacou negativamente. E para mim, um dos melhores jogadores em campo, Matheus Dias, jogou muito no segundo tempo. O melhor do Inter em campo foi Alan Patrick. E tudo isso você confere nesse vídeo que eu gravei logo depois do jogo, tá? Mas, no vestiário, Mano Menezes concedeu entrevista coletiva e justificou o porquê o Inter teve algumas dificuldades na partida contra o Juventude. Entre elas, Mano salientou a falta de ritmo de jogo, que é algo natural pela primeira partida profissional na temporada. O Mano entendeu que o Inter teve problemas que foram gerados em função da falta de ritmo de jogo, teve problemas que são estruturais da equipe, que já foram apresentados em 2022 e que precisam de alguma forma serem minimizados ao longo dessa temporada de 2023 e teve algumas virtudes. Segundo o Mano, a equipe conseguiu produzir no primeiro tempo e isso de fato é algo que a gente destacou no vídeo pós-jogo. O Mano falou muito sobre algumas jogadas trabalhadas que o Inter tinha no ano passado e teve também através de um padrão de jogo nessa partida contra a equipe do Juventude. Então o balanço do Mano Menezes sobre a partida foi médio. O Inter jogou bem, teve problemas, mas para uma primeira partida da temporada está bom, pelo menos em nível de teste. Foi isso que o Mano destacou na entrevista coletiva. Ele falou também sobre Fabrício Bustos, que teve uma atuação um pouco abaixo dos demais e principalmente abaixo em relação a ele mesmo nessa partida. E Mano entendeu que Bustos não conseguiu jogar também por um movimento tático do Celso Roth, que colocou o jogador do Juventude, o David, para marcá-lo incessantemente. E com isso, o Inter teve também algumas dificuldades de saída para o ataque pelo lado direito. Além disso, o Mano falou sobre o ambiente da partida, o clima do estádio Beira-Rio. A gente viu em alguns momentos um murmurinho, em um outro momento uma vaia, um clima um pouco tenso e de muita ansiedade. E o Mano destacou, a gente sentiu esse ambiente tenso e a equipe ficou tensa também. A gente não ganha o Campeonato Gaúcho, a gente Internacional, há bastante tempo. Não dá para querer ganhar no primeiro jogo. E essa afobação também foi um ingrediente, na visão do Mano Menezes, para a receita que gerou o empate em 2-2 no estádio Beira-Rio. Além de Mano Menezes, Pedro Henrique falou em entrevista aqui na Zona Mista. E o Pedro Henrique destacou exatamente este ambiente do estádio Beira-Rio. Para o atacante, que estava dentro de campo, ele percebeu um misto de aplausos e vaias. E foi bem o que aconteceu ali na beira do campo. Eu também tive a mesma percepção que o Pedro Henrique. Mas ele disse que é preciso encarar com naturalidade a insatisfação do torcedor quando não vence um jogo. E obviamente a gente sabe, quando não vence um jogo contra o Juventude no Beira-Rio. O torcedor, ele vai chiar, é normal isso, e o Pedro Henrique destacou que os jogadores já sabem que é normal esse tipo de insatisfação do torcedor quando o resultado, como o dessa partida de sábado, ele acontece. Mas que o time jogou bem, que o time vai evoluir, que teve tranquilidade. Então, esse ambiente do Beira-Rio com algumas vaias não o preocupou. O Pedro Henrique ele deixou isso claro nessa entrevista aqui na Zona Mista.
E a gente teve a palavra de William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, que atualizou a atuação colorada no mercado de transferências, e com algumas informações que eu preciso trazer para vocês aqui. Eu gravei um vídeo no início da tarde deste sábado falando sobre a busca colorada por um centroavante e que teve detalhes concedidos pelo Mano Menezes em uma entrevista para o pessoal de Gaúcha ZH. O Mano Menezes, por exemplo, ressaltou a característica que esse centroavante ele deve ter, ele destacou o papel do alemão quando esse centroavante ele chegar e destacou aonde o Inter deve buscar esse centroavante. No mercado europeu, principalmente a partir do dia 31 de janeiro, quando fecha a janela europeia, e aí aqueles jogadores que não conseguiram espaço na janela europeia devem mirar para o mercado da América Latina com um pouco mais de desejo, ou mirar com um pouco mais de atenção. O Mano deixou isso claro. E o William Thomas falou sobre isso. Diz que, de fato, o Inter monitora o mercado, busca um centroavante, é uma das posições carentes do elenco, mas não quis dizer se vai ser um centroavante de alto investimento, se vai ser um centroavante de médio investimento ou qual tipo de característica o Inter busca nesse novo camisa 9. Detalhe, o Mano se aprofundou mais sobre o assunto do camisa 9 do que o William Thomas aqui, o que é até natural. O Inter tenta dar um pouco de cautela para essa busca por um centroavante no mercado de transferências. Mas o grande assunto em termos de mercado deste sábado envolve Gabriel Baralhas, o volante de 24 anos do Atlético Goianiense, que está acertado com o Internacional. E quem passou essa informação foi o próprio presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, e com algumas apurações do Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes. O Inter está comprando 60% dos direitos econômicos de Gabriel Baralhas, que não jogou na partida desse fim de semana pelo Atlético Goianiense, já foi liberado e deve viajar no início dessa semana para Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar o contrato em definitivo. O Inter está comprando Gabriel Baralhas em definitivo e é importante a gente destacar isso. O valor que o Inter está investindo pelo Gabriel Baralhas é próximo a 4 milhões de reais por 60% do jogador. É esse o negócio. Para um atleta que vai vir para brigar por espaço com o Johnny, com o Matheus Dias, que jogou muito contra o Juventude, com o Depena. Serão 4 volantes para 2 vagas. Esse era o objetivo da direção do Internacional e é atingido agora com o Gabriel Baralhas. O William Thomas foi perguntado sobre isso, não deu uma data de chegada do Baralhas a Porto Alegre, mas deve ser no início desta próxima semana. Para fechar, gente, vamos falar de KTO aqui. Eu quero chamar a atenção para vocês que vão jogar lá apostando com um cupom A Dupla e ganhando 20% de bônus no teu primeiro depósito na partida do líder da Premier League, Arsenal versus Manchester United. É um clássico inglês, para quem viveu ali década de 2000, 2004, 2005, era o grande clássico do futebol mundial, talvez, da Premier League, e o Arsenal é o líder da Premier League e vai enfrentar o United. Odd do Arsenal 1,88, odd do empate 3,8, odd do United está pagando 4. Joga lá na KTO, eu vou apostar no United do Arteta e tu vai jogar te registrando com o cupom A Dupla e ganhando 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!